Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do 14 ao 18. Acho que todos conhecem essa passagem, mas a gente vai tirar um ensino poderoso daqui hoje, amém? Vamos lá? Tem na tela aqui atrás também. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus faz a seguinte pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque para Jesus o que importa não é o que os outros falam, o que a igreja fala. É como a igreja o reconhece. Ele veio para os seus. Aí ele fala: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? No mesmo instante, Pedro em alta voz responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Você pode aplaudir a palavra de Jesus aqui nessa manhã? Aleluia, aleluia. Querido, nós estamos em Nova York. Nós estamos talvez na cidade que tem 1 metro quadrado mais valorizado do planeta. O pastor sabe, né? Os dilemas que são por essa realidade. Você está num lugar que, assim como Orlando, é um destino esperado e procurado por muita gente, para se distrair, para curtir, para fazer inúmeras coisas. Mas decidiu você hoje estar na igreja. Você decidiu acordar, levantar da sua cama, se arrumar. Alguns tomar um banho, aleluia, glória. Mas você está aqui, querido. Sabe por quê? Porque você é igreja de Jesus. E nós que somos igreja, meu irmão, a gente é igrejeiro. Talvez você está aqui hoje visitando, entenda algo: Lagoinha é um povo igrejeiro. A gente gosta dessa realidade. A gente se comunica dessa forma. A gente gosta de estar na igreja, servindo. Sabe por quê? Porque o papel do chamado de Deus perpassa por essa realidade, por aquilo que nós fazemos e servimos nesse lugar, alcançando pessoas. Amém, queridos? Só que nós lemos um texto onde muitos vão dizer que é onde nasce a igreja, onde muitos vão dizer que é onde Jesus faz o mistério acontecer e onde a igreja aparece ali, né? É quando a resposta de Pedro acerca de quem é Jesus, ou seja, a igreja nasce a partir da identificação de quem Jesus é. A igreja nasce quando eu e você, nós nos tornamos igreja, quando nós nos posicionamos. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio, já vou mandar isso aqui, deixa eu te falar um negócio. Você não é igreja. Você não é igreja. Assim como eu não sou igreja. Talvez isso te assusta, sabe por quê? Porque por muitos anos você pensou assim: não vou no culto hoje não, eu sou igreja. Você não é igreja. A Bíblia vai dizer que nós somos igreja. Nós somos igreja, nós juntos somos igreja. A Bíblia vai dizer que sob a resposta de Pedro, Deus inaugura a igreja naquele tempo para as pessoas. A Bíblia não vai dizer que Pedro também é a igreja, mas o posicionamento de Pedro gera um start para aquilo que Deus queria gerar naquele tempo. Entenda algo aqui comigo. A origem da palavra cristão. Quantos são os cristãos aqui? Só para eu saber se eu estou no lugar certo. Amém. Nós somos cristãos, amém ou não amém? O original da palavra cristão, para a gente entender a essência da coisa, é ser um pequeno Cristo, amém? Cristão é um pequeno Cristo, ok, entendemos. E quem é Jesus? A Bíblia vai dizer que Jesus é a pedra de esquina. A Bíblia, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é a pedra angular.
Outras versões vai dizer que Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra principal. E é interessante que quando Jesus fala assim, quando Jesus fala assim, Simão, a partir de hoje você não vai ser mais Simão. Para você entender algo, no antigo Israel e até hoje, as pessoas trocam de nome assim, ó. É normal. Tem gente que se chamou José a vida inteira, do nada ele teve uma experiência com Deus ou alguma coisa diferente, ele decide trocar de nome. Tem gente lá que troca de nome 5 vezes no ano. É uma realidade, é uma cultura. Porque o nome tem a ver com a identidade e com o tempo que vive. Tem gente que nasce com o nome de maldição, porque foi concebido numa situação de maldição. Daqui a pouco ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele recebe algo e ele muda de nome. Então não era algo fora da curva que Jesus estava fazendo, mudando o nome de Pedro. Não, era comum as pessoas mudarem o nome. Mas não era comum o que Jesus fez ao mudar o nome de Pedro. Vocês estão entendendo isso aqui? Jesus pega um cara que se chama Simão, foi até bom para ele, eu acho que é mais interessante, Pedro, né? Jesus pega um cara que se chama Simão e fala, você não se chamará mais Simão, você se chamarás Petrus. No original o nome era Petrus, que nada mais é do que pedra. Nada mais é do que pedra, mas eu acabei de falar aqui que quem é a pedra é Jesus. Espera aí, não estou entendendo isso aqui, pastor. Se Jesus é a pedra de esquina, se Jesus é a pedra angular, se Ele é a pedra principal, por que ele começa a igreja dele a partir de alguém chamado Pedra? Sabe por quê? Porque Petrus não necessariamente é pedra. Petrus é um pequeno pedaço de pedra. Alguns já entenderam. Você vai entender, meu irmão. O evangelho não é para todos, é para todos. Ele está alcançando aqui. Olha só. Nós como cristãos, como igreja, somos um pequeno fragmento da pedra. Alguns já entenderam. Um pequeno pedaço de pedra possui os mesmos minerais, características e DNA da pedra principal. Se eu tiver um bloco de pedra enorme aqui, e se eu tirar um pequeno pedaço dela e colocar numa análise, a mesma característica dessa pedra em análise é da pedra principal. O que tem aqui dentro dela em essência tem na pedra principal. Eu acho que você começou a entender que você como igreja tem a essência do próprio Cristo, que quando Jesus vai iniciar um novo tempo, trazendo a realidade da igreja na terra, Ele estabelece um tempo não em que Ele iria para o Pai e que nada mais aconteceria. Entenda algo, Ele manda o Espírito Santo, mas Ele deixa na terra a igreja que é reunidos. Temos essência, o seu DNA, eu e você reunidos, temos o DNA de Cristo em nós. Eu nem comecei a pregar, Jesus. Entenda um negócio aqui. Quando eu era adolescente, eu fiz numa viagem, eu estava no ensino médio, aqui é o high school, né? Eu estava fazendo uma viagem para um lugar no Brasil, onde tem mineração, o pessoal tira pedras preciosas e tudo mais. Aí eu estava dentro do museu, e quando eu olhei um aquário, tinham 2 pedras ali dentro do aquário, assim, né? Aí tinha uma pedra linda, um diamante. Aí do outro lado tinha uma outra pedra, esquisita. Aí eu perguntei, o que é? Né? O diamante a gente até sabe, né? Mas na hora que eu perguntei, ele falou assim, o grafite. Eu falei, grafite? Do lápis? Grafite da lapiseira? Sabe, quem nunca quebrou a pontinha da lapiseira aqui? Dá um glória. Por que eu estou falando isso para você? Por que eu estou te provocando nessa manhã? Quantos aqui já viram um diamante? E quantos aqui já quebraram um diamante? Quantos aqui já quebraram um grafite? Acho que todos. A questão que eu aprendi nesse dia, só para deixar talvez a mensagem um pouco mais culta, é que
a mesma quantidade de moléculas de carbono que tem no diamante, tem no grafite. A mesma quantidade. A mesma quantidade de carbono que tem um, tem outro. O que muda, pastor? O que muda de um para o outro? O posicionamento das moléculas. O posicionamento dessas mesmas moléculas mudam e diferenciam totalmente as duas pedras. Entenda algo, eu estou falando de pedra aqui justamente para você entender o que Jesus fez quando começou a igreja na terra, e você é parte disso, você é a resposta dessa realidade aqui, amém ou não amém? Então, nós temos duas pedras, uma que é valorizada, outra que não é, uma que é forte, firme, outra que não é, uma que é preciosa e outra que se acha em qualquer papelaria. O que muda? Ah, pastor, mas elas são similares. Elas têm a mesma quantidade de carbono. Jesus não fez uma igreja similar a Ele. Jesus não veio na terra, não morreu. A gente acabou de passar pela Páscoa, vimos toda aquela realidade da crucificação, da entrega. Ninguém o tirou a vida, mas Ele a entregou. Mas Ele, depois de tudo isso, Ele não criou uma igrejinha similarzinha a Ele. Depois dele cumprir essa obra, depois dele cumprir a lei nele, ele não deixou um legado qualquer, um legado quebradiço. Ele não deixou um legado que se finda ou que quebra igual uma pontinha de lapiseira. Ele deixa um reino inabalado nessa terra, e eu e você somos resposta a isso. Eu e você hoje em Nova York somos resposta a essa realidade. Uma pedra de esquina que fez da igreja uma com Ele, em sua mesma essência. Em sua mesma essência. A pergunta que eu quero fazer para você aqui nessa manhã é: nós sabemos qual foi a resposta de Pedro. A gente acabou de ler. Embora ela seja importante e necessária para onde estamos hoje, a pergunta que eu te faço aqui, Lagoa, em Nova York, é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim e para você aqui nessa manhã de domingo? Talvez na cidade mais badalada do planeta. Quem é Jesus para mim e para você? Isso vai nortear a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja não vai parar se eu e você decidirmos não fazer parte dela. Mas a grande verdade é que nós nascemos para esse ambiente. Nós nascemos... Lagoinha, eu ia pregar outra mensagem, eu não sei por que Deus está falando isso aqui comigo. Você é a igreja de Jesus. Você é chamado a ser igreja e manifestar os frutos da essência do Senhor que está em você como igreja. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Quem é Jesus para mim? Eu, Júnior. A grande verdade é que pela medicina eu nem era para ter nascido. A minha mãe não podia nem ter o meu irmão mais velho, quanto mais eu. O próprio médico falou para ela intervir, porque poderia gerar um problema para ela. Ela entendeu que ela precisava me gerar. Eu nasci, ok. Mas depois de tudo isso, uau, que incrível, você nasceu e maravilhoso e tal. Só que no cenário que eu cresci, um dos maiores problemas que a gente tem hoje como sociedade é referencial de paternidade. Um dos maiores problemas. Nessa aí a gente pega 98% do povo. Vocês sabem do que eu estou falando. Porque a grande verdade é que a mãe, ela tem um papel que é imprescindível, que é de dar amor, afeto, carinho, pertencimento. Mas o pai, ele precisa dar direção. O pai, ele precisa dar direcionamento. O pai, ele precisa dar identidade ao filho. Yes? Amém ou não amém? Só que muitos de nós crescemos com essa carência, com essa falta. E eu cresci um pouco com falta disso. Na verdade, o posicionamento do meu pai era um pouquinho complicado. Era meio contra as leis. Então eu cresci sem um referencial
de honestidade dentro de casa. Ou seja, eu não era para ter nascido, tinha esse problema da questão da paternidade. Ok, pelas influências que eu tive na escola, a nível intelectual e de posicionamento cristão, nem existiria talvez. Porque hoje você está na escola sendo formatado para um bonequinho do Satanás. Desculpa. E pelo que eu estou entendendo, aqui na América não está nada diferente. Talvez está até pior. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês estão entendendo? Vocês são brasileiros, gente. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil? A chegar ao ponto de um dos homens mais ricos do planeta entrar numa plataforma que ele comprou para ter liberdade, falar sobre algo que está acontecendo no Brasil, que é preocupante. Isso aconteceu ontem, não sei se vocês viram. Mas será que isso de alguma maneira precisa ditar a minha e a tua vida? Será que nós como igreja, tendo acesso à palavra, será mesmo que não somos a partir de hoje indesculpáveis? Não só a partir de hoje, mas você tem vindo aqui, tem recebido desse casal, tem sido uma bênção, tem recebido da porção da palavra. Mas deixa eu te falar algo. Deus não nos chama para o mimimi. Deus não nos chama para o mimimi. Sabe? Eu poderia muito bem ter sido refém dessa realidade, mas eu fui encontrado. Eu não estou descredibilizando e diminuindo o que outras pessoas passam, porque muitos ainda não estão encontrados, e esse é um papel meu e seu. Muitos ainda não foram encontrados, e por esse motivo padecem, porque não entendem as verdades das Escrituras. Gente, ontem eu estava na Times, à noite, não preciso falar mais nada, né? Um campo daquele ali, meu irmão, é final de campeonato. Então, pelas influências que eu tive, tinha um monte de coisa para dar errado. Pelo cenário que o meu sogro passou na vida dele, da infância, tinha tudo para dar errado, é outro improvável. Mas foi encontrado. Nós estamos sendo encontrados nessa manhã. Então, a partir de hoje, talvez isso vai gerar em você um desconforto. Porque você vai para casa pensar assim, eu sou indesculpável agora, não dá mais para eu... Não dá mais para sustentar o mimimi. Não dá mais para eu sustentar o que eu segurava até aqui, que era, não, é porque na minha casa, pastor, você não sabe, pastor. Pastor, você não sabe da minha realidade. Meu irmão, não sei. E desculpa, eu vou jogar o rojão aqui, eu vou embora. Mas eu estou trazendo isso aqui porque é a palavra de Deus. Você é chamado a ser igreja. Você é chamado a ser igreja. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Quando eu fui encontrado, tudo mudou. Tudo mudou. O homem foi criado em Deus, por Deus, para Ele. Mas chega um momento que é a partir da queda que nós nos distanciamos. Isso é uma realidade. Muitos estão lá fora, estão distanciados porque foram distanciados de Deus e passaram a crer em qualquer coisa. Qualquer coisa. Até que são um cachorro. Tem gente hoje que se acha um cachorro. Se acha... Vou nem entrar nesse assunto, Jesus. Eu não estou nem na minha casa, Senhor. Me ajuda. O convite que eu tenho para você hoje é o tema dessa mensagem. Construa a sua vida em Jesus. Construa a sua vida em Jesus. Eu não estou falando para você construir a sua vida com Jesus, e muito menos para você construir sua vida sem Jesus. Mas o que muitos de nós, às vezes, assíduos no reino, estamos construindo a nossa vida com Jesus. Com Jesus. E a gente acha que está tudo bem. Por quê? Porque quando eu construo a minha vida com Jesus, é uma sentença de soma. Eu estou somando Jesus na minha vida. Deus não te chama para ser somado na tua vida, irmão. O papel e o lugar dele não é esse na minha e na sua vida. Então, eu não estou falando para você que você tem que estruturar e cultivar a sua vida com Jesus. Por quê? Senão eu vou adicionar ele
ao que é conveniente. Senão eu corro um grande risco de adicionar ele somente quando o BO acontece. Sabe? Isso é um grande risco, porque ninguém cresce nos momentos mais felizes. Meu irmão, desculpa, mas ninguém cresce na Disney. Eu costumo falar isso direto. Ninguém cresce na Disney, irmão. Sabe por quê? Você está preocupado, você está, como é aquela palavra? Distraído. Você está distraído demais com a orelha do Pateta. Você está distraído demais com aquela magia. Mas, meu irmão, espera passar num vale. Espera descer. Aí, Deus, o Senhor sabe. Até o tom de voz muda, né? A gente fica mais pentecostal, né? Mas esse não é o lugar de Deus. O lugar de Deus não é só o vale, mas é os montes. Mas são os montes. É no vale que Ele quer te encontrar, é nas altas montanhas, nas realizações que Ele fará você viver e enfrentar ao longo da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Construir a vida sem Jesus não faz o menor sentido, e quanto a isso eu não preciso nem entrar no mérito. Construir a vida com Jesus, eu já te falei, é você colocar Ele só onde é necessáriozinho, sabe? Aqui eu estou precisando, então Jesus entra aqui, mas aqui Jesus, não toca não, aqui, essa parte aqui Jesus, está tudo certo, nem preciso de você se preocupar, tanta gente passando fome, né Jesus? Que essa parte aqui nem precisa tocar. Não rola. Construir a vida em Jesus é se tornar homogêneo com Ele. Homogêneo é misturado mesmo, tá? Construir a vida com Jesus é você juntar água e óleo. Então Ele vai ficar numa parte, tu vai ficar em outra. Quando for conveniente, se aproxima. Construir a vida em Jesus, meu irmão, é tu fazer uma mistureba. É tu trazer Ele, é tu abrir o coração, rasgar o peito, convidar Ele para entrar. E quando Ele entra, você não sabe mais separar o que é Ele do que é você. Qual é a essência que você tinha, qual é a essência dele, sabe por quê? Porque tudo se torna um. Tudo se torna um. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, vai dizer: portanto, se alguém está... Aleluia. Alguém entendeu? Vamos de novo, vou dar outra chance. Portanto, se alguém está... Se alguém está em Cristo, não é sem Cristo ou com Cristo. Se alguém está em Cristo, enxertado na videira. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O texto não vai dizer se alguém está em Cristo pode vir a ser talvez uma... Não, esquece. A Bíblia está dizendo que se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram e o Senhor inaugurou uma nova história, um novo tempo. Você pode dizer um amém por isso? As consequências de quem está em Cristo é que a realidade que vivíamos no passado não nos aprisiona mais. Não nos aprisiona. Não adianta as acusações contra você. As realidades do passado não são mais prisões. Se estamos em Cristo, vivemos em novidade de vida constante. Se estamos em Cristo, Ele é suficiente para mudar a minha e a sua realidade num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Se estamos em Cristo, o gigante que enfrentamos nada mais vira do que matéria-prima de milagre. Entende isso aqui? Quando você está sem Jesus, gigante é gigante. Quando você está sem Jesus, gigante é pavor, gigante é invencível, gigante é impossível de você... Irmão, quando você está em Jesus, a guerra não é tua. Quando você está em Jesus, você está misturado com Ele, você está misturando com aquele que venceu a morte. Meu irmão, pelo amor de Deus, gente, vocês estão entendendo isso aqui? A realidade, a identidade da igreja na terra. Se você está em Jesus,
qualquer gigante, tempestade, circunstância, seja o que for, é matéria-prima para milagre de Deus na tua vida. É matéria-prima. Matéria-prima. Romanos capítulo 8, no verso de número 1. Eu estou lendo só os. Hoje eu estou puxando só os que são evangelho, igreja, purinho. Portanto, agora quê? Portanto, agora, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O texto vai dizer que já não há condenação para aqueles que estão com Cristo. O texto vai dizer para que não há condenação para aqueles que traz ele para perto quando é necessário. O texto vai dizer, meu irmão, que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor já inaugurou um novo tempo. E eu quero, como eu estou indo só nos textos, eu quero ir com mais um agora para você. Romanos capítulo 8, no verso 28. Para mim, um dos textos mais incríveis da palavra. Eu costumo dizer que se no cânon, quando eles fizeram o ajuntamento dos livros, se a gente tivesse acesso hoje como igreja ao livro de Romanos, nós seríamos igreja no jeito que somos hoje. Nós teríamos a capacidade de ser igreja, porque Paulo foi crucial. Deus usou esse homem de maneira poderosa, gente. Então, aquilo que Paulo faz aos romanos, a verdade para os romanos precisava ser um negócio caldo grosso mesmo, não adianta. A gente está falando dos romanos, gente. Você está achando difícil ser igreja em Nova York? Você está achando difícil ser igreja em Nova York? Imagina, eu estava pensando nisso esse dia, antes de dormir, que doideira. Nunca tinha pensado nisso. Eu pensei, Jesus, como é que vai ser Chicago, Senhor? Olha para mim, Jesus, levanta o povo. Aí o Espírito Santo falou comigo, Paulo foi pastor em Roma. Paulo foi pastor em Roma. Meu irmão, Roma, nega, era degolado por qualquer coisa. Roma era a capital do mundo. Nova York hoje é uma referência para o mundo. Mas Roma era a capital. Era de onde tudo acontecia, de onde o povo mandava, onde o imperador mandava, tinha que acontecer. Paulo sai de lá, do povo de Israel. Paulo era treinado para ser um mestre da lei, abandona tudo para ser missionário em Roma. Isso é loucura do evangelho, meu irmão. É só quem entendeu o papel de ser igreja que pode bater no peito e fazer isso. Então, se você está vendo Lagoinha nascer em 700 lugares do planeta, chama bom. Se você está vendo 700 Lagoinhas ao redor do planeta, valeu, Paulão. É porque nós entendemos a mensagem. É porque o pastor André entendeu que ele precisa ir. E o ide de Jesus não é para o pastor não, tá, meu irmão? Só fazendo esse adendo aqui para você entender que você faz parte desse negócio. O ide é para todos. Tem gente talvez que fala assim, pastor, mas eu não sei o meu chamado. Prato cheio. Eu não sei o meu chamado, pastor. Aí eu não sirvo. Tem um texto na Bíblia que fala bem assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Tem um pastor de Lagoinha, Lázaro. Eu amo Lázaro. Eu não conheço pessoalmente, mas a gente tem teve aqui? Meu Deus. Lázaro está no Nepal. Há 10 anos atrás, meu sonho era ir para o Nepal. Deus não deixou, eu tentei convencer ele, não deixou também. Mas eu vou ainda. Lázaro, se você estiver me ouvindo, para cima. E eu achei interessante um vídeo que o pastor Lázaro fez. Não é o Lázaro eu sou de Jesus. Não, esse aí morreu. O Lázaro, eles são até meio parecidos, né? Meu Deus. Que desnecessário. Desculpa, gente. É porque tem hora que é mais forte. Vamos lá. Aí o Lázaro fez um vídeo esses dias bem assim, segurando um rolo você viu? Segurando um rolo, pintando a parede da igreja. Aí falou bem assim, quer ser missionário? E fala que está despreparado, que precisa ser preparado para ser enviado para o campo. Deixa eu falar sobre preparação com você. Você sabe segurar esse rolo de tinta aqui? Eu acredito que sabe. Se sabe,
vem para o campo. Meu irmão, ide por todo mundo. Pregue se necessário, use palavras. Prega com a tua vida. Seja uma referência. Se posiciona à altura daquilo que Deus te chamou para ser e viver. Deus não te chamou para existir. Pega essa aqui. Deus não te chamou para existir. Ele simplesmente te fez. Agora viver é contigo. Agora, se tu achar que viver é viver essas presepadas que o mundo vive lá fora, meu irmão, vocês não entenderam ainda o que é vida em Cristo. A gente talvez ainda não entendeu. Muitas pessoas ainda não entenderam o que de fato é vida. Porque a própria vida é Cristo. Vamos para cima, senão eu não termino, Jesus. Romanos capítulo 8, verso 28. Joga para a gente. 28 a 39. Nosso Deus, esse texto é maravilhoso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, pois o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou escassez? Ou perigo, ou espada? Por amor de ti, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas o texto continua, mas em todas estas coisas. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por amor de quem? Daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso pela palavra de Deus, meu irmão? Posso te falar uma coisa? Esse texto é sobre você. Esse texto é uma carta para você. A carta aos Romanos é uma carta para a igreja de hoje. Billy Graham falava que a Bíblia, essa semana de novo um pastor maluco aí falou que a Bíblia tem que ser atualizada, só Jesus na causa desse homem. Gente, Billy Graham já falava que a Bíblia é mais atual que o jornal que você vai ler amanhã. Vocês estão entendendo isso aqui? Paulo aos Colossenses vai dizer o seguinte, em Colossenses 1, 27, Cristo em vocês a esperança da glória. Eu vou caminhar para o final. E se Cristo está em nós, como nós tanto estamos falando hoje nessa manhã, de construir a nossa vida em Cristo, de sermos um com Ele, homogêneo com Ele, misturado com Ele, com o seu DNA, com a sua vida. Se a nossa vida está em Jesus, precisamos refletir algo que Ele carrega, que é a sua glória. Precisamos como igreja refletir a glória de Jesus. Em Lucas capítulo 8, no verso 16, hoje eu estou de Bíblia, hein? Tá forte, hein? Tá estudinho dominical. Lucas capítulo 8, verso 16 vai dizer o seguinte: ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou debaixo de uma cama. Eu adoro esse texto, Jesus. Ao contrário, ele coloca ela num lugar apropriado. E podia ter usado qualquer outra palavra, mas usar apropriado foi maravilhoso.
Ele coloca ela num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Deixa eu te falar um negócio aqui, meu irmão. O texto está falando o seguinte: ninguém acende uma candeia. O que é uma candeia? A candeia é a luz? Não, ok. A candeia faz o quê? A candeia, ela retém a luz, certo? A candeia, ela transporta a luz, certo? A candeia, ela anuncia a luz, certo? O texto vai dizer que a igreja é uma candeia. Paulo está dizendo que nós somos uma candeia acesa, porque a própria luz é Cristo. Então nós estamos refletindo a luz de Cristo. O problema é que eu e você estamos satisfeitos em ficar debaixo da cama. O problema é que muitos de nós estamos como igreja, entendendo que somos igreja, parte de Jesus na terra. A gente está acostumado a ficar nesse lugar que não é teu, que você não foi chamado para estar, escondido, brilhando, porém não brilhando para ninguém. Aqui a gente pode falar de voluntariado, a gente pode falar de um monte de coisa, mas deixa eu falar uma coisa com você. Você precisa ser igreja que brilha, que brilha, que brilha a luz de Cristo. Ah, pastor, mas eu me sinto brilhando pouco. A minha Bíblia vai dizer que o evangelho na vida de alguém, ele é brilhando como a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? Ela começa brilhando pouco, depois ela brilha um pouquinho mais, depois ela brilha um pouquinho mais, e ela vai brilhando até se tornar dia. Então, meu irmão, não permita que talvez hoje o teu pouco brilho te afaste. Sabe a melhor forma de ser completamente aceso? Se expondo, se entregando, se permitindo queimar, se permitindo refletir a glória daquele que é a luz. Uau! Irmão, você já viu uma luz? Eu estou com um monte de luz aqui na minha frente agora. Imagina essas luzes tudo debaixo da cadeira de vocês. Vocês não estariam nem me vendo. Talvez a gente não veria os instrumentos, a gente não veria o culto acontecendo. É apropriado que elas fiquem ali em cima. É apropriado que elas fiquem ali em cima, porque o objetivo delas é acender para que a gente faça o culto, para que a gente adore como igreja, para que a gente viva essa realidade. O texto que lemos, Paulo está dizendo que eu e você somos uma candeia, que eu e você transportamos a luz de Cristo, e não faz o menor sentido a gente transportar uma luz num lugar desapropriado, apagado, no lugar debaixo da cama. Ele vai dizer escondido debaixo de uma vasilha. Quem bota uma lanterna debaixo de uma vasilha? Mas isso é um sentido figurado para dizer que talvez eu e você precisamos sair debaixo de coisas. Talvez eu e você já estamos brilhando, mas estamos escondidos embaixo de jugo, embaixo de depressão, estamos escondidos embaixo de acusação, enquanto o texto que nós lemos vai dizer que Deus nos justifica. E para aqueles que são salvos em Cristo, não há condenação, não há nada que pese contra você, independente do pecado gravíssimo que você fez e viveu ao longo da tua vida.